Nessa edição, nós vamos tratar também do plano de cessar-fogo para a guerra em Gaza. Primeiro, meu boa noite aos participantes hoje da nossa roda, começando por Carlos Pereira, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas. Carlos Pereira, muito obrigado pela disposição de estar aqui conosco no WW. Nosso boa noite para você. Boa noite, William. Muito bom estar aqui com você. Daniel Hittner em Brasília. O Daniel está afrouxando a gravata, é quando ele está estressado, Thaís. Foi fogo o dia hoje, né, Daniel? Acho que... Vai ter chance. Vai relaxando durante o programa. Thaís Herédia, meu boa noite a você. E ao Caio Junqueira também, boa noite. Vamos lá, pessoal, vamos para o sério. Bem sério, por sinal. O governo não tem um plano B para compensar a desoneração da folha de pagamentos depois do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolver a medida provisória que limitaria o uso de créditos de PIS/COFINS por empresas. A decisão de Pacheco veio depois de forte pressão de setores da economia, dos mais variados, por sinal. Acompanhe. Pacheco justificou a decisão dizendo que a MP, ao alterar regras tributárias vigentes, deveria estipular um prazo para que a mudança entrasse em vigor, o que não foi feito, já que medidas provisórias têm validade imediata a partir da publicação. O que se observa em parte dessa medida provisória e na parte substancial dela, que há uma inovação com a alteração de regras tributárias que geram um enorme impacto ao setor produtivo nacional, sem que haja a observância dessa regra constitucional da noventena. Na aplicação, sobretudo, dessas compensações do PIS e do COFINS. Pacheco disse ainda que a MP não atenderia ao requisito de urgência, já que ainda há tempo hábil para cumprir a decisão do STF, que exige a apresentação de uma compensação para a desoneração da folha de pagamentos em até 60 dias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo não tem um plano B para compensar as perdas fiscais decorrentes do benefício concedido a empresas de 17 setores, além de municípios com até 156 mil habitantes. O Senado assumiu uma parte da responsabilidade por tentar construir uma solução, pelo que eu entendi da fala do próprio presidente Rodrigo Pacheco. Mas nós vamos colocar toda a equipe da Receita Federal à disposição do Senado para a gente tentar construir uma alternativa, uma vez que tem um prazo exíguo, né, e que precisa encontrar uma solução. Nós não vamos fazer nada antes de expor os números para os parlamentares, porque não adianta você reapresentar um projeto sem que as pessoas estejam minimamente familiarizadas com o que está acontecendo. Mesmo sendo criada para compensar a desoneração, Haddad disse que a medida não era uma pauta arrecadatória. Isso não é arrecadatório. Combater fraude, esse é o papel da Receita. Nada disso é arrecadatório. É botar ordem num sistema que perdeu funcionalidade. Carlos Pereira, inicialmente, independentemente do mérito aí técnico da questão, que é complexa, como é que se explica as posturas políticas do governo? Veja, o ministro da Fazenda vem e diz, nós não temos um plano B, mas ele tinha um A? Pois é, essa é uma boa colocação, William, porque o governo ele foi muito atabalhoado, numa situação muito delicada, com muita gente envolvida. O que sugere para mim que, vamos dizer assim, o tamanho do déficit é muito maior. Então, o ministro chega e diz que agora vai falar com os parlamentares para mostrar os números. Por que não mostrou antes? Por que não tentou negociar primeiro, ao invés de mandar uma medida provisória tão controversa? Será que ninguém antecipou dentro do governo que iria haver tamanha repercussão negativa? Quer dizer, existe um problema muito grande, não só, né, que eu já venho insistindo, inclusive aqui no seu programa, com a Thaís e o Caio, um problema de gerência da coalizão. O presidente Lula montou uma coalizão muito grande, muito heterogênea, não compartilha poder e recursos com os parceiros. Então, já existe um problema grande com os parceiros. Agora, começa a ter um problema com o próprio mercado. E isso poderia ter sido evitado. Quer dizer, a única justificativa, para mim, desse atabalhamento, dessa pressa de enviar isso via medida provisória, é a sinalização cada vez mais clara
que o governo não vai cumprir a meta do superávit primário. Então, nem mesmo a tolerância dos 0,25, o que vai estar em torno de 30 bilhões, mais os 20 bilhões que o governo vai gastar na recuperação do Rio Grande do Sul, quer dizer, o tamanho dessa conta talvez seja ainda maior para que o governo partisse para uma medida tão controversa, sem negociação, sem chamar os atores políticos para tentar construir, ao invés de agora amargar uma situação extremamente complicada em que o ministro Haddad sai como derrotado no jogo, inclusive pelos seus próprios parceiros, pelos próprios membros do seu partido. Quer dizer, isso... Então, por favor, você concluiu? Que eu queria, tem 3 excelentes perguntas que você deixou no ar que eu queria submeter aqui à roda. Você conseguiu concluir? Concluí. Tá bom. Ele deixou, Daniel e basicamente Caio, a gente vai entrar nesse aspecto preciso contigo, Thaís, perdoem, só um pouquinho de paciência. Tem 2 perguntas boas do Carlos Pereira aí a vocês, repórteres políticos. Ninguém antecipou, ou seja, ninguém teve o cálculo político de imaginar as consequências da crise que o governo e do revés que sofreu. E a segunda pergunta dele, não existe um programa de gerenciamento da coalizão? Quer começar, Caio? Não existe, William. A fórmula do governo Lula para gerenciar a coalizão é a mesma fórmula do governo Lula 1 e do governo Lula 2. Só que a chave de Brasília, a equação política de Brasília, por motivos que a gente se cansa de dizer aqui, um crescimento do poder do legislativo é a nova realidade, né? O novo ethos, é a nova equação. Então o Lula chega o Lula 3, achando que com a chave do Lula 1 e Lula 2 ele conseguiria gerenciar essa coalizão e ele não consegue. Não vamos dizer que ele não sabe que a chave é diferente. Ele sabe, lógico que ele sabe, né? Ninguém começou ontem, né? Ainda mais o presidente da República. Só que ele tenta enfrentar essa chave. E ao tentar enfrentar, ele toma derrotas sucessivas. Meio que a minha percepção é essa. O governo sabe a nova realidade, chega achando que era uma realidade de 20 anos atrás, ele sabe a nova realidade, só que ele tenta quebrar essa lógica, não se adaptar a ela. Daniel. William, a minha interpretação, desde quando o governo, na terça-feira passada, anunciou a MP do PIS/COFINS, foi que o governo estava tentando ali fazer 2 caminhos paralelos. Em um caminho, já que precisava prover uma solução para 17 setores da economia, resolveu taxar, digamos, outros setores da economia e colocá-los todos em uma espécie de conflito, porque aí você contrabalançava a desoneração de um lado para os 17 setores com uma conta que teria que ser paga por todos os outros setores. E acho que o governo mirou um pouco ali na experiência passada. A experiência passada foi MP do voto de qualidade no CARF, MP das subvenções de ICMS, em que, num primeiro momento, houve uma reação inicial muito desfavorável, mas depois o governo conseguiu dialogar com a sua base expandida, vamos dizer assim, no Congresso, à custa de uma série de gestos, nomeação de ministro da União Brasil, nomeação de cargos no segundo escalão, liberação de emendas. Agora, essa fórmula se esgotou, e se esgotou a agenda arrecadatória. A gente viu essa agenda já chegar praticamente no limite na medida provisória que mudava o PERSE. E agora, o clima foi de dar um basta. O que eu vi hoje, William, a gente viu um almoço hoje, que eu chamei de almoço do fim do mundo, em referência a como o setor produtivo tem chamado a MP do fim do mundo, um almoço na sede da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária. E ali, o interessante é que não estava só o pessoal do agro, tinha o pessoal do óleo e gás, o pessoal da infraestrutura, da indústria de medicamentos, de máquinas e equipamentos. O clima que eu vi hoje, William, é sem nenhuma força de expressão, exagero no que eu estou dizendo. Era um clima que eu via no impeachment de Dilma Rousseff. Frase dura, Daniel. Vocês viram o que nesse almoço, hein? Olha, o almoço estava bem indigesto, viu? Tinha arroz? Tinha arroz, de vários tipos. Thaís, ninguém segura a Thaís hoje. Thaís, vamos lá. Se isso que o Daniel descreveu é mais ou menos... Eu li vários comentários e uns deles me chamaram a atenção, parece um pouco também a tua linha de raciocínio, Daniel. Essa era a fórmula Haddad. Enfia o bode lá na sala,
né? Vai ser um cheiro mal horrível, aí fala-se, negocia-se, tira-se o bode da sala e vamos tocar o baile. Se isso era a fórmula Haddad, como é que fica agora o Haddad? O Haddad está sozinho, William. Ele ficou sozinho e ele vai continuar sozinho na batalha por aumento da arrecadação. Sozinho? Sozinho. Ele não tem aliança no Palácio do Planalto. Talvez o presidente Lula tenha um vínculo, uma relação forte com ele, mas a aliança que ele precisa é a aliança para dar a ele a retaguarda para ele tomar decisões de política econômica. Quer dizer, o presidente Lula tem que ouvi-lo para decidir sobre política econômica, né? E o presidente tem que ser convencido pelo Haddad, confiando na capacidade que ele tem de tomar decisões das escolhas que ele fizer. E eu não sei se essa relação de confiança pode ter sido quebrada dessa vez, por causa do tamanho... Em relação ao presidente. Em relação ao presidente. Mas ainda assim, a minha percepção é de que o Haddad ficou sozinho, porque, veja, tem uma lógica perversa nesse debate todo, que é esse empoderamento que o Caio chama a atenção do Congresso Nacional, ele se dá principalmente pelo avanço sobre o orçamento. Então, o Congresso Nacional tem sido excelente em aumentar gasto e ele não tem nenhuma responsabilidade. Então, assim, ele passou a ser tão executor do orçamento quanto como o Poder Executivo, mas ele não tem nenhuma responsabilidade. Ele não responde pelo não cumprimento de meta, pela entrega de um déficit fiscal. Ele não responde por isso. Deixa eu ver um outro ponto, chamando agora de novo o Carlos Pereira. Carlos, a gente tem acompanhado o esforço do Ministério da Fazenda em trazer à apreciação do presidente da República decisões difíceis do ponto de vista, por exemplo, de mexer no orçamento e evitar que os gastos cujo mínimo está estabelecido na Constituição, saúde e educação são os exemplos mais claros, acabem comprimindo a parte do orçamento que é discricionária. Isso exigiria, por parte do presidente da República, apreciar essa questão do orçamento, mas também o que é uma bandeira política dele destacada, que é a valorização real do salário mínimo. Que chances políticas essas propostas têm de prosperar no Palácio do Planalto? Eu acho que são baixas, William. Eu acho que o governo está numa encruzilhada, uma encruzilhada importante, porque a coalizão não tem uma agenda comum, ela é feita de uma coxa de retalho muito heterogênea, com agendas muito diferentes. Como a Thaís colocou, uma parcela considerável desses parceiros se contentam com quinhões específicos de recursos orçamentários que são relevantes para a sobrevivência eleitoral dos parlamentares. Eles são cobrados pelas suas bases eleitorais, pelas suas redes locais de interesse, então eles têm que entregar isso. Mas, na esfera nacional, na política nacional, os parlamentares meio que ficam sem uma coordenação, sem uma atuação coordenada, porque esses parceiros não são tratados pelo governo como aliados de fato. Eles são interpretados como apêndices de um governo, em que, de certa forma, eu procuro eles quando eu preciso dos seus votos. Mas, raramente, você traz esses parceiros, esses aliados, para a mesa de negociação, para que eles se sintam corresponsáveis desse governo. O governo Lula tem uma relação completamente verticalizada com esses parceiros. E é natural que um parceiro que se sinta subjugado, não valorizado, ou mesmo subrecompensado, utilize esses momentos em que o governo sinaliza que precisa muito aprovar alguma coisa, que tente se comportar de forma estratégica, tente justamente inflacionar o preço do apoio. Então, esse comportamento completamente racional dos parlamentares se deve a uma primeira ausência de uma vamos dizer assim, de uma postura do governo como um verdadeiro CEO dessa engrenagem da coalizão. O presidente Lula, ele meio que delega para os ministros de cada área para que eles façam essa tarefa, ao invés de
ele perceber que essa função ele não pode delegar para ninguém. Essa função de coordenador do seu governo é do presidente. E para o bem e para o mal. Mesmo decisões erradas ou certas, mas pelo menos tanto vamos dizer assim, os ministros mais próximos, que têm uma relação inclusive pessoal com o presidente, se sintam bancados pelo presidente, se sintam comprometidos pelo presidente, como também os próprios aliados mais distantes percebam que existe uma linha condutora. O que eu percebo é que nesse governo não existe essa linha condutora. Não existe essa linha condutora porque o presidente tem escolhido esse modelo de gestão meio que acéfalo, meio que sem esse papel de coordenador, que ele não vai conseguir delegar para um ministro das Relações Institucionais ou mesmo um ministro da Economia. É ele que tem que fazer esse papel. Deixa eu ver um ponto que você está colocando para nós, Carlos Pereira, que é um bocado preocupante. Caio, Daniel, Thaís, quando a gente olha essa questão de hoje da MP, da devolução da MP, o pano de fundo dela é uma profunda distorção na economia brasileira que está ligada à nossa política, que são as renúncias fiscais, os benefícios, o que os nossos colegas do Brasil Journal hoje decretaram como Zona Franca do Brasil. O Brasil é uma grande zona franca, todo mundo pode dizer, mas uma série de grupos organizados desfrutam de benefícios que tornam a questão fiscal mais complexa, tornam o problema tributário mais intrincado, fica mais difícil baixar juro. Tudo isso se completa no fato de que ninguém nas últimas décadas teve a coragem ou a habilidade de atacar esse problema pela raiz. Então, o que o Carlos Pereira está descrevendo e vocês até aqui colocaram na roda também, é que nós vamos assistir a isso ad eternum. Nós vamos andar nessa estagnação política e, portanto, econômica forever? William, acho que tem um modo de fazer isso, um modus operandi que poderia gerar resultado. O modus operandi que o governo adotou na MP 1227, ela foi uma tragédia, porque primeiro você entra com a MP, que passa a ter eficácia imediata, para depois discutir, e muito me causa espécie, né? Acho que me chama muita atenção que nos dois erros, a gente vai falar do erro do arroz depois, mas nos dois casos, neste caso especificamente, a minha impressão da entrevista do Haddad é que ele dobra a aposta, porque ele volta com uma história de fraude. Então ele lança uma cobrança, tem uma reação monumental, simbolizada no almoço hoje, lá, todas as frentes, todos os setores, perde, a MP é devolvida por um aliado do governo, potencial candidato a governador, com o apoio do Lula em Minas Gerais, que é o Rodrigo Pacheco, perde o jogo e fala, tem um monte de fraudador. Ele insinua na prática que toda essa mobilização, ali nessa meiuca toda, dentro do Congresso, no setor produtivo, tem um monte de gente fraudando. Sai pior o resultado. E cobra dos seus algozes, neste caso, uma alternativa. Né? Assim, quando ele diz que o Senado se comprometeu a achar uma solução. Ou seja, a tendência parece ser de piora, porque parece que não aprenderam. Daniel. E com um detalhe interessante, uma das imagens do dia foi a de Rodrigo Pacheco anunciando no plenário do Senado a devolução de parte da MP, a parte que importa, vamos dizer a verdade. Só que depois, Jacques Wagner, que é o líder do governo, no discurso que segue, dá toda a razão a Rodrigo Pacheco e diz, olha, faz um meia-culpa ali disfarçado, o governo errou. Só que, como disse o Caio, Fernando Haddad vem depois e dobra a aposta. Agora, tem um ponto ali que a gente precisa refletir, né? Se a gente vive cobrando aqui redução do gasto tributário, renúncias fiscais, a gente precisa colocar esse debate no centro da agenda também. Haddad, bem ou mal, mais mal do que bem, tentou fazer isso agora. Pode não ter acertado na medida. Agora, está claro que não adianta cobrar vagamente só redução dos gastos do governo, por exemplo, dizer que são muitos ministérios, porque não é isso que vai arrumar as contas fiscais, as finanças públicas. O fato é que nem o governo consegue um plano sério de redução de gastos. Vamos ver se a Haddad entrega alguma coisa agora com desvinculação dos pisos, mas nem se fala em reforma administrativa, por exemplo, isso é só um elemento. Mas o judiciário também não quer falar
de fim dos supersalários ou revisão dos penduricários, superauxílios, assim como o Legislativo não tem gostado de falar de alguma coisa que vá na direção contrária à escalada nas emendas impositivas, que já são mais de 50 bilhões de reais, somando todas, impositivas não impositivas. Não quer falar também de limitação do fundo eleitoral e outros tantos gastos. Então, vira uma espécie de pacto nacional dos poderes em que ninguém está a fim de discutir seriamente o assunto. Agora, o Haddad tem que buscar uma compensação, e aí? Ele tem uma carta na mão que é a liminar do ministro Cristiano Zanin, que dá a ele a prerrogativa. Um prazo, né, não, ele diz, olha, se não tiver compensação, não tem desoneração. E aí pensa que maluquice, porque se ele não encontrar uma solução, não terá a desoneração. Então, aí deixa de ser uma derrota para o Haddad, porque aí, no final das contas, a MP lá do final do ano passado vai acabar virando realidade, porque o STF determinou que a desoneração não pode acontecer se não tiver compensação. Mas não é esse cenário que está adiante? É o cenário que está adiante. O que eu estou dizendo é assim, né? A discussão do gasto tributário, é isso que esse termo que foi cunhado hoje pelo Brasil Journal, que é a Zona Franca do Brasil, de diversos benefícios que foram sendo criados. Eu estava lembrando aqui hoje, uma das MPs que foi devolvida do Congresso Nacional, foram pouquíssimas, foi exatamente a da Dilma Rousseff, quando Joaquim Levy tentou acabar com a desoneração da folha de pagamento em 2015. E a medida provisória foi devolvida ao governo da Dilma Rousseff. Então, veja, ela criou um monstro que ela mais do que dobrou os benefícios tributários no governo dela. Em 2015, quando a casa caiu e as contas estouraram, e Joaquim Levy assume o Ministério da Fazenda, ele manda uma medida provisória para o Congresso acabando com a desoneração. E essa medida provisória foi devolvida para o governo. Então, de lá para cá, muitos benefícios. O governo Bolsonaro deu muitos benefícios e ninguém consegue tirar. A discussão aqui, eu acho que é menos de mérito, é mais de forma. Quer dizer, se o país funciona legalmente, porque não dá para dizer que 100% dos empresários são fraudadores, pois se o país funciona, que eu digo legalmente, com base em regras que são aprovadas e são reconhecidas pela legislação, se funciona de uma forma, qualquer discussão de mudança tem que ter transparência, tem que ter anterioriedade, tem que ter prazo de adaptação. Então, talvez a forma é que tenha sido o grande atropelo. Carlos Pereira, eu tenho... Só para te orientar, Carlos. Carlos, só para te orientar, eu tenho um pouquinho mais de um minuto. Por favor, a palavra é sua. Não, o que eu queria só complementar, que não é só uma questão... porque a gente precisa separar, como a gente está tentando fazer, a discussão de mérito, e a gente não discute o mérito da necessidade do governo resolver esse problema. O que a gente está discutindo aqui é a forma como o governo escolheu lidar com esse problema. E a forma ela é equivocada porque existe uma fratura inicial difícil de ser consolidada, que é a montagem dessa coalizão do presidente, que é um Frankenstein, são 16 partidos extremamente heterogêneos, sem distribuir recursos e poder de forma proporcional, distante da mediana do Congresso. Então, assim, quando você pergunta para o Caio qual é a solução para esse problema, o governo tem que rever essa fratura original. Senão, hoje vai ser o problema da desoneração, amanhã vão ser outros problemas. E o perigo maior que se aproxima, como a Thaís colocou, é uma situação de conflito institucional, porque pode chegar esse prazo dado pelo Supremo e a solução negociada pode não vir a chegar. Então, você pode enfrentar uma situação de paralisia decisória, de conflito aberto entre as instituições, de transferência de responsabilidade. Quer dizer, não interessa a ninguém esse tipo de situação. Nem ao governo, nem tampouco ao Legislativo, nem ao Supremo. Então, eu acho que é fundamental o governo, como o ator central no jogo, tomar a rédea e oferecer de forma negociada alguma solução pactuada entre os atores interessados. Carlos Pereira, muito obrigado. Começando por você, nosso agradecimento. Cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas. E boa noite, Carlos. Boa noite. Foi um grande prazer conversar com vocês. Até mais. Obrigado.
Thaís, Daniel, Caio, nós estamos indo para o intervalo. Na volta, o governo cancela leilão de arroz após suspeita de fraude. Até já.